Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Que bom que você está aqui nessa noite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite. São 10 anos, de seminário da família aqui na IEQ Vila dos Nobres. E por que é uma alegria eu estar aqui com vocês? Porque eu também sou filho dessa casa. Eu fui membro da IEQ Vila dos Nobres durante muitos anos. Então estar aqui novamente, não só como membro, mas estar aqui trazendo a palavra é uma grande honra para mim. E eu declaro que no futuro vocês também terão essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus nesse lugar. Amém? Glória a Deus, amém? Vamos meditar um pouco na palavra? Os miudinhos, crianças, junieques, ao vivo, gente, acontece. Kids e Juniec vão subir, vão ter seu momento de aprendizado. Os nossos pastores e pastoras do amanhã, nossas bênçãos. Glória a Deus. Tem como botar um fundo musical bem baixinho para mim? Bem baixinho. Tem como? Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra? Pegue sua Bíblia. Livro de Moisés chamado Deuteronômio. Capítulo 6. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem não achou diga escola bíblica. Quem não tem Bíblia diz Jesus me queima. Um monte de crente queimado aí, misericórdia. Podemos fazer a leitura? Diz assim. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, para que se ensinassem e para que se cumprissem na terra a que passais de possuir, para que temais o Senhor teu Deus, guarde seus estatutos e mandamentos que eu ordeno, tu, o teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e então os teus dias serão prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua porta. Pule para o versículo 20, do mesmo capítulo. Quando o teu filho do futuro te perguntar, dizendo: o que significam esses testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás o teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas,
grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar a uma terra que nos prometeu por juramento dar. Então o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, temêssemos o Senhor nosso Deus, para ser o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até o dia de hoje. E será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Diga aleluia! Curve sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra. Nosso pedido é que Tu venhas falar conosco, ministrar a Tua palavra verdadeira, viva e eficaz, que possamos sair, Senhor, daqui dessa noite edificados, como família, como corpo, como lar. Desde já nós pedimos, Senhor, a revelação da Tua graça aos nossos corações. Eu declaro, Jesus, a minha total dependência que eu tenho de Ti. De mim mesmo, Pai, eu não tenho nada para oferecer a esse povo, mas Tu és verdadeira comida, Tu és verdadeira bebida, nos alimenta, nos fortalece. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Se assente no seu lugar, em nome de Jesus. Eu prometo não me demorar, mas eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, que às vezes nós, como igreja, nós negligenciamos. Às vezes nós somos servos de Deus e somos muito empenhados em fazer as coisas dentro do templo, cumprindo as nossas funções, os nossos cargos, e às vezes nós acabamos deixando de lado um ministério que é muito importante e muito excelente, que é o ministério da nossa casa, que é o ministério da nossa família. Eu quero que você saia daqui dessa noite consciente de uma verdade: o teu maior ministério, e o teu ministério que tem que ter maior êxito e maior sucesso, é o ministério do teu lar, é o ministério da tua família. A igreja, ela só vai estar sadia, saudável, se dentro dela estiverem congregadas famílias fortes, edificadas, saudáveis e cheias da presença de Deus. Esse é o verdadeiro termômetro de uma igreja abençoada, quando nós olhamos para as famílias que ali estão. Não adianta ter uma igreja grande, uma estrutura grande, não adianta ter equipamentos, não adianta ter coisas que atraem as pessoas, se lá dentro, naquele lugar, as famílias, elas não estão edificadas em Jesus. Entenda, família na igreja é prioridade. Diga aleluia. E eu louvo a Deus, porque há 10 anos vocês estão aqui juntos, falando sobre essa importância. A importância de nós olharmos não só para quem está fora. A gente que é cristão, a gente é muito levado a olhar para quem está fora, a olhar as pessoas talvez que estão perdidas. Isso é muito bom, é o nosso chamado, é o nosso ministério, é a grande comissão. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, aquilo que Deus deu sobre nossa responsabilidade, que é a nossa casa. E para isso, eu quero trazer um texto, que é um texto muito poderoso, que o próprio Deus, Ele fala ao seu povo, Ele fala para nós, de uma responsabilidade que nós precisamos ter, colocar em prática, executar, que é uma responsabilidade com as gerações futuras. Existe uma responsabilidade com aqueles que vêm depois de nós. E a pergunta que eu faço é: como é que vai ser o futuro da igreja, se hoje nós negligenciarmos esse papel tão importante, que é de cuidar das nossas famílias? Quando eu olho para a geração de cristãos atuais, eu não sou tão velho, irmão, eu sou novo, glória a Deus por isso, mas eu fico observando algumas coisas que me deixam de cabelo em pé, algumas coisas que me deixam muito preocupados. Meu Deus, se hoje está assim, imagina daqui a 10 anos, imagina daqui a 20 anos, como é que a nossa fé vai ser vista pela sociedade, como é que o Evangelho, como é que Cristo vai ser apresentado para as pessoas, se nós banalizarmos,
se nós não fizermos por onde, se nós não nos posicionarmos como igreja que defende a família, que defende o lar, que defende o ensino na palavra, que defende o se congregar, diga aleluia. Por onde é que nós vamos parar? Existe uma responsabilidade a qual nós não podemos fugir. Existe uma responsabilidade que nós não devemos passar para o outro. Por quê? Se nós não estivermos dispostos a cuidar, sempre haverá alguém disponível para tomar esse lugar. Sempre o mundo, o inimigo, ele está preparado, igreja, para assumir essa responsabilidade. O inimigo, ele é um ótimo professor. O mundo é um ótimo professor. Se nós não tivermos esse cuidado, esse zelo, nós vamos perder as nossas famílias. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos vigilantes, nós vamos acabar caindo no erro de achar que está tudo bem. Não, irmão, abra os seus olhos e veja e coloque a presença, a palavra de Deus como centro da tua família, para que você possa colher os frutos, não hoje, não agora, mas amanhã. A palavra vai dizer que Deus estava preparando o povo para entrar na terra prometida. Irmãos, pense, Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, a Israel, que eles iriam morar numa terra boa, seus descendentes iriam usufruir daquilo que tinha de melhor na terra, uma terra boa, manava leite, manava mel, era uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra verdejante. E Deus falou que quando eles chegassem naquele lugar, eles precisavam se preparar e ter um cuidado. O cuidado era o quê? Eles iam chegar num lugar em que a cultura daquele povo poderia influenciá-los. Ouça com atenção. Podia trazer para eles algumas influências. Não é tão diferente dos dias de hoje não, irmão. Não pense que seu filho que está na igreja, ele não está exposto a outras realidades. Porque ele está. A realidade das telas, a realidade da escola, uma realidade que eu vivi recentemente, a realidade das universidades públicas, diga glória a Deus. Eu não quero botar medo em você, irmão. Não estou querendo lhe deixar amedrontado e dizer assim, meu filho não vai para uma universidade pública. Vai sim, em nome de Jesus, vai passar. Em primeiro lugar, na faculdade que for fazer. Mas você precisa ter essa noção de quando ele chegar lá, ele vai ser bombardeado, ela vai ser bombardeada por uma série de ideias, uma série de culturas, uma série de posicionamentos que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os nossos princípios. Por isso a gente vê muitos irmãos que quando entram em algum desse lugar, às vezes o emprego, irmão, tem gente que entra no emprego e se desvia, porque a base não era uma base sólida. Eu quero declarar sobre essa igreja, que essa igreja está firmada sobre uma base sólida, que é a palavra de Deus. A presença de Deus, ela tem que ser a base sólida, sobre a qual a tua vida, ela está erguida. Porque senão, irmão, o povo de Israel ia chegar naquela terra, nós vamos chegar nos lugares bons, que nós devemos estar sim, mas nós vamos nos corromper. Os nossos filhos vão se perder. O nosso legado será perdido. Aquilo que a gente edificou durante anos, aquilo que a gente trabalhou, investiu durante anos, todo o esforço empregado vai se perder. Por quê? Porque nós não soubemos fazer o que Deus ordenou. A orientação de Deus é que quando eles chegassem naquela terra, houvesse um cuidado e um zelo dos pais, das mães, dos mais velhos, daqueles que tinham família. Eles seriam os responsáveis por transmitir a verdade de Deus. Essa responsabilidade é sua. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Você não pode passar para outro. Eu vou passar para o pastor, vou passar para a líder da salinha, eu vou passar para o líder do grupo missionário, eu vou passar para o líder da célula. Não, essa responsabilidade de edificar o seu lar é sua. É você que precisa se posicionar como um bom construtor.
É você que precisa se posicionar como alguém que vai escolher com muito cuidado quais são os tijolos, qual será o material empregado, qual vai ser a matéria-prima empregada para construir a tua casa. Será você, porque é você que mora dentro dela. É você que vai usufruir de todo o teu esforço. Não é teu vizinho A, teu vizinho B, os irmãos da igreja. O único que será alvo do seu sucesso será você mesmo. E tudo depende de como você vai se comportar. Será que você vai negligenciar, você vai dar a outro, você vai delegar? Eu vou delegar essa função a outro. Não, irmão, essa função é sua, essa responsabilidade é sua. Deus ele fala, olha, tu ensinarás os teus filhos, os filhos de teus filhos, os filhos de teus filhos, a guardar esses mandamentos. E quando é que vai ser isso? A todo momento. Quando tu levantar, e ele levantar, tu vai estar ensinando a palavra. Quando estiver junto da mesa, tu também vai estar falando da palavra. Quando vocês estiverem andando no campo, vocês também vão estar falando da palavra. Quando vocês se prepararem para dormir, o assunto também será a palavra. Por quê? Você não pode negligenciar isso. É a sua função. É o seu papel. E sabe quem vai ser o mais beneficiado no futuro? Será você. A gente que é pastor, nós que somos líderes, aqui tem muitos líderes, a gente acaba vivendo às vezes as guerras dos irmãos. Né, pastor Caio, pastora Thaís? A guerra, a gente ouve muito de irmãos que chegam para a gente no escritório ou com alguma demanda. E se tem uma coisa que abala o ser humano cristão é a família, né? Quando a nossa família está meio desorganizada, a gente sofre, a gente padece. E o que tem de pessoas que chegam para a gente com problemas, com os filhos, com os familiares e com as escolhas que os filhos tomam às vezes, são escolhas ruins que acabam refletindo nos pais, nas mães. A gente ouve muito, irmãos, a gente passa e é muito dispendioso, a gente passa muito tempo aconselhando as pessoas, orando pelas pessoas, e vendo que essas pessoas hoje estão colhendo aquilo que eles plantaram lá atrás. Hoje Deus está dando para você uma oportunidade de plantar uma semente boa agora, a qual você não vai colher agora, você vai colher no futuro. Eu quero profetizar sobre essa igreja que você vai receber hoje uma boa semente, e você vai plantar essa boa semente. Essa semente vai cair em solo fértil, e no futuro você vai colher. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus, diga aleluia. E nós, filhos que estamos aqui, porque eu sou filho, nós não seremos maldições para os nossos pais. Nós iremos quebrar esse ciclo, nós iremos fazer diferente, e eu profetizo que nós, filhos, iremos trazer honra para a nossa casa. Diga aleluia! Eu creio nisso, de que nós fomos chamados para quebrar esse ciclo. Se é o ciclo da pobreza, esse ciclo será quebrado na tua família por tua causa. Se é o ciclo da falta de oportunidade, você vai trilhar os lugares altos em nome de Jesus. Se é o ciclo de famílias desestruturadas, eu profetizo que a tua família será uma família estruturada, uma casa estruturada, um casamento, um matrimônio abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos quebrar os ciclos, e nós vamos trazer honra para a nossa casa. Como nós vamos fazer isso? Plantando sementes boas agora, escolhendo com cuidado as boas sementes agora, plantando no coração dos nossos filhos, no nosso lar, a semente correta, que é a presença de Deus. Isso a gente não pode deixar outros, porque senão vai vir. Tem uma parábola que Jesus ele conta, que uma galera está lá fazendo uma plantação, e de madrugada vieram quem? Os inimigos. E eles plantaram o que no meio do trigo?
o joio. A gente tem que ter cuidado, que vai que alguém na plantação da nossa família jogue o joio, uma semente ruim, uma erva daninha. Nós temos que ter cuidado, porque seremos nós que vamos fazer a colheita, e nós que vamos provar dela. Por isso, abra seus olhos, fique atento naquilo que Deus está alertando para você nessa noite, e fazer como Ele falou. Vida de pastor não é fácil, tem irmão ligando já. Contigo também é assim? Na hora da pregação, é a tua cunhada que está me ligando para resolver algum BO. Depois a gente resolve o BO. A gente tem que ter muito cuidado, porque se nós não tivermos atentos, a gente pode ser enganado facilmente, achando que uma coisa é boa e na verdade não é. Por isso Deus ele fala de forma muito clara, que essas palavras têm que estar no nosso coração, um sinal na nossa mão, e um frontal nos nossos olhos, e até nos umbrais das nossas casas. Sabe o que isso quer dizer? Que para onde você olhar na tua vida, você tem que ver Deus. A tua casa, o teu lar, ele precisa exalar o perfume de Deus. Você entende isso, igreja? Ensina, a gente fala. Lá na igreja eu falo muito, está aqui mamãe, a Cris, que não deixa eu mentir, sobre trazer Deus para dentro da casa. Trazer a presença de Deus para o seio familiar. Porque tem casa de crente que Jesus não está. Eita, pastor, foi pesado. É verdade. Tem casa de crente que Jesus está igual lá a igreja de Laodiceia, na porta, batendo, esperando alguém lá de dentro ouvir para ele poder entrar e cear. E depois não sabe o que aconteceu com a família, com os filhos, irmão. A tua casa, em todo canto, em todo lugar, em cada centímetro quadrado, a presença de Jesus tem que estar. Começando pelos louvores, coloque louvores na sua casa. Coloque os princípios bíblicos dentro da sua casa, do seu lar. Sabe por quê? Aquilo que você faz na igreja, como cargo, função, título e ocupação, tem que refletir também na sua casa. Não adianta ser bênção aqui nesse lugar e ser o inimigo, o capiroto lá na sua casa. Deus não vai julgar o que você faz aqui, Deus vai julgar o que você faz lá. Como você é lá. Coloque Deus em cada lugar. Ele fala, olha, coloca na tua mão, coloca na tua testa, para nunca sair da tua visão. Coloca nos umbrais da tua porta. Coloca em todos os lugares. Sabe o que ele está dizendo? Para onde os teus filhos olharem, eles têm que ver Cristo. Diga aleluia, irmão. Para onde eles botarem os olhos, a visão deles, eles têm que ver. Nessa casa, Cristo habita. Ele vai crescer nesse ambiente. É uma briga que a gente tem lá na igreja. Sabe por quê? Eu louvei a Deus quando eu vi muitas crianças e kids subindo, juniores. Lá na igreja, irmão, é uma luta para os pais trazerem as crianças para a igreja. Estou mentindo? Uma luta. Uma luta, irmão. Ah, mas meu filho ele é atípico. Não importa, irmão. Teve um irmão desse que ele tem um filho atípico. E ele, eu tenho vergonha de trazer meu irmão, eu sou terapeuta infantil, traga ele para cá, eu estou pregando, eu seguro ele, eu embalo ele, meu irmão, não importa, irmão. Seu filho precisa crescer nesse ambiente, porque se ele não se acostumar com esse ambiente, se esse ambiente for um ambiente estranho, ele vai achar outros lugares para estar. Agradáveis, irmão, ambientes agradáveis. Coloque seu filho desde cedo para fazer acampamento, participar da escola bíblica. Irmãos, eu louvo a Deus. Vou falar um pouquinho de mim, não sou muito de falar sobre mim, mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que nunca me deixaram de fora de nenhum acampamento da igreja. Nenhum. Eles pediam emprestado, eles faziam de alguma forma, passavam no cartão, mas eu e minha irmã nunca deixamos de participar
das programações, dos eventos, dos momentos que a igreja trazia para nós. E hoje, se hoje nós estamos nesse lugar, creio eu que eu sou bênção para minha mãe, bênção para o meu pai, é porque, eu sou chorão, é porque eles estão hoje colhendo o fruto do investimento deles nas nossas vidas. E hoje eu posso dizer, irmãos, Deus ele vai nos levando, nos honrando, e eu quero ainda honrar muito mais meus pais, por tudo que eles fizeram para a minha vida. E uma coisa eu posso garantir para eles: Jesus será glorificado na minha vida, na vida da minha irmã, na nossa família, em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia, aplauda ao Senhor. Tu não briga comigo? A Ariadna disse que eu sou chorão. Eu sou chorão mesmo. Muito chorão. Eu quero trazer para vocês o versículo 20. Quando no futuro os teus filhos perguntarem: o que significam essas coisas? O que tu vai responder? Porque vai chegar um momento em que essa tua decisão de servir a Deus, ela precisa ser expressa numa ação. Uma decisão que não tem ação, ela não tem valor nenhum. Eu vou provar para você. O próximo livro é o livro de Josué. Abra ele para mim rapidinho, na sua Bíblia. Livro de Josué é um texto muito conhecido. Capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 14. Rapidinho diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os ídolos das quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja face habitais, porém, eu e minha casa serviremos quem? Ao Senhor. Diga aleluia. É um texto muito conhecido. Isso aqui é uma decisão. Mas se eu contar a parte mais triste disso aqui, você não vai ter noção. Isso aqui ficou só com uma decisão. Se você pegar a palavra e ler o que acontece após da morte de Josué, foi Josué que tomou essa decisão, você vai ficar um pouco espantado. Livro histórico dos Juízes, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um para sua herança, para possuir a terra. Serviu o povo do Senhor, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, que vieram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Deus a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram-no no ermo da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Agora ouça. E outra geração, após deles, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que ele fez em Israel. Misericórdia, irmão. A decisão de, é lindo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ela tem que ser expressa na ação de Deuteronômio capítulo 6.
Eu não preciso e não posso somente decidir servir ao Senhor. Eu tenho que transmitir esse legado. Eu tenho, como disse o tema que foi dado a mim, eu tenho que plantar raízes nos meus filhos. Raízes estas profundas. Quando Josué morreu, e todos aqueles que viveram junto com Josué morreram também, foram recolhidos. Sabe o que diz a palavra? Levantou-se uma nova geração, que nunca tinha nem ouvido falar, não conhecia o Senhor. E daí você conhece a história. Quando o povo não conhece o Senhor, quando o povo está longe do Senhor, vem o que nós vamos ler no livro de Juízes. Deus levantando os inimigos, Deus levantando os problemas, Deus levantando os adversários, o aperto, os espinhos, porque eles não conheciam a Deus. Eles não souberam administrar o legado. Não souberam. Isso aconteceu, um despertar recentemente lá na nossa família. Meus avós, se vocês não conhecem, eles são crentões. Um dia eu quero ser crente igual meus avós. E eu digo para você com toda certeza, a nossa família ela é hoje só por causa de Jesus. Foi Jesus que entrou na nossa família e mudou tudo. Meus avós têm 10 filhos. 10 filhos. Mamãe é a mais velha das mulheres. Muitos desses filhos servindo ao Senhor. O problema foi quando chegaram os netos. Principalmente os netos mais novos. Os netos mais novos não querem saber de Deus, não. Viu, pastor Caio? Não querem. Não querem. E detalhe, a gente acordou para essa realidade recente. Um dia desse a gente estava pensando, rapaz, fulaninho, filho de ciclano, não vai para a igreja, não vai. E fulaninho não serve a Deus. Aí fulaninho está bebendo. Aí fulaninho está no rachachá. A gente reunimos todo mundo. Chamamos o conselho dos crentes, os pastores, e são muitos, para a honra e glória do Senhor. Ó, agora é assim, ó. Vai ter Natal agora. Vai todo mundo estar reunido. Obrigado ou por livre e espontânea pressão. Nós vamos fazer um culto. Nós vamos pregar a palavra. Irmãos, fizeram um sorteio. Um sorteio, irmão. Puxaram o nome lá de quem ia pregar. Tiago. Eu, vixe. Lá vou eu pregar. E eu, tchá, 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 tchá. O povo virava o bico, o beiço. E eu, tchá, tchá, tchá. No segundo ano, irmão, puxaram a urna de novo, puxaram o papel. Que nome saiu? Tiago. Aí, tchá, tchá. E eu quero fazer um apelo agora. Tinha até apelo, irmão. Eu quero fazer um apelo agora. Vocês estão com o diabo, vem para Jesus. Senão eu vou para o inferno. Ele. Sei que eu terminei de falar. Uma prima mais nova minha, chamada Gabi, falou, eu quero falar também. Meu irmão, a pastora Gabi, se eu pregava, minha pregação foi ofuscada, porque ela desceu, foi o cacete, perdão a palavra, a lenha, tchá, tchá, tchá. Os primos ficaram murchinhos o resto da noite todinha. Quem ia sair para outro lugar depois não saiu mais. Quem tinha outros planos e programações não foram mais. Porque a gente acordou para uma realidade. O que será da nossa família a partir da outra geração? O que será? Se eles não quiserem Cristo, vai ser igual a história do Josué. Vamos viver bênçãos e milagres e vitórias, mas os nossos filhos vão cair na desgraça. E essa realidade não é para nós. Diga aleluia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela vai alcançar até a 1000ª geração do justo. E eu creio nessa palavra. Você crê? E eu quero dizer para você, que é filho, que me ouve, sirva ao Senhor.
Você que é pai, não impeça seu filho de servir ao Senhor. Eu digo isso porque você, filho que está aqui, que não tem pais na igreja. Quem aqui tem pais que não são da igreja? Os filhos que tem pais que não são da igreja. É fácil servir a Deus, né? É ruim, né? Eu digo isso e me emociono todas as vezes. Tem uma galera lá da igreja que, quando era adolescente, a mãe ia buscar com um pedaço de ripa e apanhava na porta da igreja. Na porta da igreja, irmão, com um pedaço de ripa. Era puxado pelos cabelos. Quantas e quantas vezes eu tive que orar e consolar adolescentes que sofriam para servir a Deus. Muitos não conseguiram, a pressão foi muito grande, foi irmão. Mas tiveram, irmãos, alguns que permaneceram. E esses que permaneceram, irmãos, Deus honrou. Então, se você está nessa situação, permaneça servindo ao Senhor, que a honra virá. É você que vai ser o socorro da sua família. No dia do aperto, Deus ele vai te levantar de uma forma que eles não vão ter para onde correr. Você será aquele que vai socorrer a sua casa, porque eles verão Cristo em você. Você recebe essa palavra? E eu quero deixar essa bênção sobre essa igreja, de famílias fortes, famílias abençoadas, famílias cheias de Deus, que não negociam, que não negligenciam essa responsabilidade. Amém? Eu quero orar por você. Fique de pé aplaudindo o nome do Senhor. E os assessores vão me ajudar. Tem alguma coisa, tem algo, é comigo, é com vocês? Me ajudem, cadê? Posso? Já está quase 9 horas. Quase sendo expulso, né, pastora Thaís? Se deixar, prega a noite todinha. Eu quero orar sobre você, sobre a sua família. Orar sobre o seu lar. Pastor, meu lar aqui não está completo agora, aqui nesse momento. Não está todo mundo, está faltando um pedacinho. Pastor, eu quero me despertar para esse chamado e essa responsabilidade de cuidar, de zelar, de ensinar. Nós vamos orar para que Deus ele nos levante com esse entendimento real e verdadeiro, que nós precisamos cuidar da nossa família. Quero declarar também que nós vamos semear uma boa semente, hoje e agora, e nos preparar para a colheita, nos preparar para aquilo que Deus tem preparado lá na eternidade, no céu para a gente. Vamos orar juntos? Feche seus olhos em nome de Jesus, coloque no seu pensamento a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu casamento, o seu matrimônio. Coloque a sua descendência no altar de Deus. Coloque nos seus pensamentos toda a tua casa. E juntos nós vamos orar para o Deus de famílias, para o Deus da família que és tu, Senhor. Oramos, Senhor, nessa noite, pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa. E nós sabemos que tu tens um grande prazer de abençoar os lares. E o que nós pedimos nessa noite é que tu venhas abrir o teu bom tesouro e abençoar, Jesus, cada família aqui representada, nos despertando, Senhor, para esse chamado, para essa responsabilidade de cuidar da nossa família. Desde já, Senhor, eu declaro que nós não iremos negociar, não iremos negligenciar ou delegar essa função, essa tarefa. Ela é nossa e nós a iremos cumprir na força do Senhor. Nós declaramos que a nossa casa pertence a Ti, a nossa família pertence a Ti. Os nossos filhos e filhas e netos e netas não serão roubadas pelo inimigo,
Nós não teremos a vergonha de visitar os nossos filhos nos lugares ruins, mas estaremos com eles nos lugares altos. Nós repreendemos da família agora, nós repreendemos dos lares agora, toda obra do inimigo e plano de Satanás. Começa Jesus a nos dar vitória no nosso lar, começa Jesus a dar vitória na nossa família. Eu abençoo o teu lar agora com toda sorte de bênçãos, a saúde agora. Se você está doente, enfermo, ou se você tem alguém doente na sua casa agora, a cura do Senhor te visita em nome de Jesus, e toda enfermidade está sendo removida agora. A depressão, a opressão, o engano, o medo, a ansiedade agora, nós repreendemos em nome de Jesus, e declaramos abençoada a nossa família, declaramos abençoado o nosso lar, os nossos filhos, e nós viveremos, Senhor Jesus, aquilo que Tu tem para nós. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo cada família, cada líder, cada casa, que sejam visitados pela Tua presença, e faz morada, Senhor, em cada lar, em cada casa. Eu abençoo em nome de Jesus, amém? Receba essa bênção aplaudindo o Senhor Jesus, diga aleluia.